Olá, boa tarde. Agora, meio-dia, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. Olha só, o juiz federal do Distrito Federal suspendeu a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse hoje, na manhã de hoje, na Casa Civil. O juiz federal Itagibacata Preta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, suspendeu, portanto, hoje, por meio de uma decisão liminar que saiu agora, a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chefia da Casa Civil. Lula foi empossado na pasta em uma cerimônia realizada nesta manhã no Palácio do Planalto. Com seu ingresso no primeiro escalão, o ex-presidente volta a ter o direito ao foro privilegiado. E a gente vai acompanhar tudo isso com essa decisão liminar. E a presidente Dilma Rousseff se pronunciou há pouco, por mais de uma hora, na posse dos novos ministros no Palácio do Planalto. Eugênio Aragão tomou posse no Ministério da Justiça, Mauro Lopes tomou posse como secretário da Aviação, Jacques Wagner deixou a Casa Civil e no lugar dele assumiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que causou muito tumulto, principalmente em Brasília e também em São Paulo. Os ministros assinaram o termo de posse e a presidente Dilma saudou os presentes. Grande parte do seu governo estava no local, assim como alguns deputados federais em apoio ao governo. No discurso da presidente Dilma Rousseff, ela informou que o novo ministro da Justiça tem uma agenda cheia pela frente e que Aragão deve se concentrar na segurança das fronteiras do Brasil e se esforçar para o enfrentamento às drogas. E pediu ainda uma atenção especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Com relação ao secretário da Aviação, a presidente já adiantou que os aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador serão concedidos à iniciativa privada. A presidente Dilma Rousseff disse ainda que nesse tempo de governo aprendeu a valorizar as pessoas que sempre estiveram ao seu lado e que, mais uma vez, teve o privilégio de ter Jacques Wagner ao seu lado e que ele é fundamental para o governo como amigo e também como um bom conselheiro. Dilma foi simpática ao cumprimentar a todos, dando boas-vindas e reforçou que quem tentou separar a presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu e que nada fará com que eles se separem. Ela afirmou ainda que aprova que os obstáculos de trabalho estão pela frente e que juntos eles vão lutar pelo Brasil. Houve um momento em que alguns manifestantes tumultuaram o pronunciamento da presidente, gritando inclusive que o povo não é bobo. Como novo ministro da Casa Civil, o ex-presidente Lula tem agora como meta reduzir a inflação do país e cuidar em especial da crise monetária instalada no Brasil. Dilma disse ainda que querem tirá-la do poder de forma golpista, mas que ela estende as mãos para todos que querem o bem do Brasil. E reforçou, abre aspas, a gritaria golpista não vai me tirar do governo e me colocar de joelhos, fecha aspas. Com relação à corrupção, Dilma disse que o Brasil vive um momento ímpar e trabalha no combate à corrupção. Criticou a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que inclusive se desfiliou do Partido dos Trabalhadores, dizendo que, abre aspas, não há justiça quando delações são tomadas de forma seletivas, fecha aspas. E disse ainda que, abre aspas, não há justiça quando os direitos de presidente são violados, fecha aspas. Se referindo, portanto, às ligações telefônicas que foram grampeadas e liberadas à imprensa na tarde de ontem pelo juiz federal Sérgio Moro. E, por fim, tudo o que vem acontecendo não fará com que ela recue. E sobre a investigação do ex-presidente Lula e agora ministro, que tem foro privilegiado, Dilma diz que, abre aspas, em qualquer situação, os ministros da corte farão os trabalhos com serenidade, cumprindo as suas tarefas e a proteção aos nossos direitos como cidadãos. Afirmando, então, que o Supremo Tribunal Federal deverá cumprir o trabalho normalmente. É o que a gente vai acompanhar. E sobre as manifestações, Dilma disse que, abre aspas, não será a voz rouca das ruas que irá paralisá-la, fecha aspas, e que ela quer a tranquilidade e a paz. E olha, em São Paulo, na Avenida Paulista, são aproximadamente agora 1000 manifestantes que não querem deixar a via que está interditada. A Polícia Militar tentou negociar com esses manifestantes
que dizem não recuar e não vão liberar, portanto, nem mesmo o corredor de ônibus. A gente pode colocar agora algumas imagens do MapLink ou mesmo da própria Avenida Paulista. Vamos ver se a gente consegue liberar nesse momento essas imagens para relatar então como é que está a situação. Vocês observam aí algumas fotos, cartazes da Avenida Paulista. E os manifestantes, cerca de 1.000, ainda estão, portanto, ali na Avenida Paulista. O trânsito na cidade já é bastante complicado. Nós temos, pelo menos, mais de 350 quilômetros de lentidão. Volto a informar que a Avenida Paulista, olha esse mapa. Tem, então, portanto, o trecho da Avenida Paulista que vocês observam totalmente vermelho, ou seja, ninguém passa na Avenida Paulista. E você que está circulando por São Paulo, nos acompanhando de qualquer forma, já saiba que não dá para chegar perto dessa via principal financeira da capital paulista. E agora a gente sai de São Paulo e fala um pouquinho sobre Brasília. Em Brasília, os manifestantes pró e contra o governo da Dilma Rousseff continuam no Palácio do Planalto. A Polícia Militar usa gás de pimenta para tentar acalmar os ânimos e tentativas de brigas entre os grupos opositores. E o grupo pró-impeachment da presidente Dilma continua avançando o sinal por ali. A cavalaria tenta buscar a tranquilidade no local, mas o cordão de isolamento já foi rompido. Bom, e a crise política atingiu o ponto mais alto ontem, quando o juiz Sérgio Moro suspendeu, no fim da tarde, o sigilo da 24ª fase da Operação Lava Jato. E com isso, conversas do ex-presidente Lula se tornaram públicas. Integrantes da Operação Lava Jato afirmaram que há indícios de uma ação para atrapalhar as investigações. E nesta quarta-feira, a população então foi novamente... Conversas telefônicas entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que sugerem tentativa de influência no Ministério Público e no Judiciário. Logo após deixar o aeroporto de Congonhas, onde prestou depoimento para a força-tarefa da Operação Lava Jato no início do mês, Lula criticou as investigações em conversa telefônica com Dilma. O ex-presidente diz para Dilma que irá aproveitar a militância e antecipar a campanha para 2018. Eu estou dizendo aqui para o PT, Dilma, que não tem mais trégua, não tem que ficar acreditando na luta jurídica. Ou seja, nós temos que aproveitar a nossa militância e ir para a rua. Quer dizer, eu sinceramente, eu que estou querendo me aposentar, eu vou antecipar a minha campanha para 2018. Eu vou acertar de viajar esse país a partir da semana que vem, sabe? E quero ver o que vai acontecer. Em outro trecho da gravação, há uma citação ao STF. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. O juiz diz que em algumas conversas se fala aparentemente em tentar influenciar ou obter auxílio de autoridades do Ministério Público ou da magistratura em favor do ex-presidente. Moro ressalta, porém, que não há nenhum indício nas conversas ou fora delas de que as pessoas citadas tentaram, de fato, agindo de forma inapropriada. Entendi. Sabe, eles estão tentando antecipar. Como eles ficaram com medo que a roda fosse dar, eles estão tentando antecipar tudo isso. E ela poderia tirar isso do Lava Jato. Então o Moro fez um espetáculo para comprometer a Suprema Corte. Os parlamentares gritavam renúncia, renúncia. No Senado também houve pedido no plenário para que a presidente deixe o cargo. Renúncia! Renúncia! Não vai ter golpe! O advogado de Luiz Inácio Lula da Silva disse que a divulgação do áudio da conversa entre a presidente Dilma com Lula é uma arbitrariedade e estimula uma convulsão social e que este não é o papel do judiciário. O que ocorreu hoje foi uma arbitrariedade muito grande. O grampo envolvendo uma presidenta da República é um fato muito grave. Nós entendemos que esse ato está estimulando
uma convulsão social, e isso não é papel do Poder Judiciário. Isso foi divulgado agora, é um momento inoportuno, um momento em que já houve a perda da competência, então não havia nenhuma decisão e muito menos necessidade de fazer a divulgação desse áudio neste momento. Então a finalidade extrapola o âmbito do processo e acaba por gerar uma convulsão social que, eu repito, não é papel do Poder Judiciário de gerar. Mas na sua opinião o juiz Moro fez isso por quê então? Na verdade, isso ele que tem que dizer. E nesta quarta, a população foi novamente às ruas para protestar. A manifestação aconteceu depois do anúncio da nomeação do ex-presidente Lula para ocupar a Casa Civil e da divulgação também dos grampos telefones que vocês acabaram de observar dessa conversa do ex-presidente. Ao menos 19 estados e também o Distrito Federal registraram protestos. Mais uma vez, a população vestiu verde e amarelo para protestar contra o governo da presidente Dilma e as medidas adotadas na política. Investigado na Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula foi nomeado para o cargo de ministro da Casa Civil. Os protestos aconteceram de forma pacífica. Também foram registrados panelaços e buzinaços em várias cidades do país. Em São Paulo, um grupo de manifestantes se concentrou na Avenida Paulista e chegou a bloquear o trânsito nos dois sentidos. Os manifestantes gritaram frases de ordem contra a nomeação de Lula e pediram a renúncia de Dilma. A Polícia Militar estimou que 15 mil pessoas participaram do protesto. Já o movimento Vem Pra Rua calculou 70 mil pessoas no local. Em Porto Alegre, cerca de 25 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, participavam do ato contra a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil e pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. O protesto durou 3 horas e teve caminhada e ruas interditadas na região central. Em Brasília, houve confusão durante os protestos. 5.500 pessoas fecharam todas as faixas do eixo monumental, em frente ao Palácio do Planalto. A PM teve que usar spray de pimenta para evitar confronto entre o grupo e participantes de um ato a favor do petista. Um homem chegou a ser preso por suspeita de explodir uma bomba caseira próximo à sede do Executivo. Houve confronto entre polícia e participantes do ato. Em Minas Gerais, o protesto contra o governo reuniu 3.500 pessoas no centro da capital mineira. O grupo trazia bandeiras do Brasil e cartazes, faixas contra Lula, Dilma, PT e a corrupção. Em Fortaleza, o ato concentrou cerca de 2.000 pessoas contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Bom, e as manifestações continuam, tanto em São Paulo como em Brasília. Inclusive, em Brasília, 2 pessoas foram presas. O dia agitado no cenário político refletiu também na Bolsa de Valores. E não podia ser diferente. A Bovespa opera em forte alta neste momento, em mais de 4%, aos 50.320 pontos. O dólar apresenta queda em mais de 2%. A moeda americana está cotada agora a R$ 3,66. O euro também recuou 2 pontos percentuais. Vale que ficou a R$ 4,11. Já as ações do Banco do Brasil subiram em 11% e da Petrobras, 8%. Essa edição termina por aqui. Mais informações logo após com Mari Patrão e também com Gisele Farina. Eu volto a qualquer momento, acontece agora, volta a qualquer momento para continuar então com as informações sobre essas manifestações e a nomeação que teve já uma liminar. Boa tarde.